Nós vamos estudar agora um sistema físico bastante simples que pode ser modelado por uma equação diferencial linear, que é o sistema massa-mola. Este é um sistema que consiste de uma mola presa numa extremidade e nessa outra extremidade eu tenho um corpo de massa M. A mola, a esta mola nós atribuímos uma constante K. Então, relembrando o que é que acontece no problema dessa mola, se eu estico a mola, ou seja, puxando o corpo, né, o que vai acontecer? Vamos representar essa situação aqui. Digamos, a mola é distendida, digamos que essa aqui seja a posição de equilíbrio, ou seja, o corpo parado, todo mundo parado, né? E aqui eu estiquei essa mola. Então o que acontece? Essa parte aqui do corpo se deslocou, né? Ou seja, a massa, essa massa aqui, esse corpo de massa M se deslocou por uma certa distância x. Vamos supor que a nossa direção positiva é para o lado direito. Esse é um problema unidimensional, então basta nós definirmos sentido à direita e à esquerda. Então a direita vai ser positivo e a esquerda negativo. Bom, o que acontece quando eu estico esse corpo? A mola vai puxá-lo, né? Ou seja, a mola vai puxá-lo com uma determinada força. Vou representar aqui essa força. Vou chamar essa força de Fm. Essa força tem intensidade dada pela chamada lei de Hooke, que diz que ela é proporcional a x, e a constante de proporcionalidade é exatamente a constante de elasticidade da mola. Então notem, nós fizemos a suposição de que x à direita é positivo. Então esse x aqui, se x é maior do que zero, nós vamos supor que essa constante de elasticidade é definida como sendo maior do que zero. De modo que essa força, que a gente pode chamar de restauradora, né, ela tem a direção à esquerda e é de fato negativa, né, pela nossa expressão. Certo? Nesse ponto, então, no equilíbrio, só lembrando, né, esse aqui era o equilíbrio, não havia força nenhuma no momento da mola sobre o corpo, né? No momento que eu estico a mola, ela começa a exercer uma força igual a menos kx sobre este corpo. Por outro lado, se eu comprimir a mola, vou representar aqui, ou melhor, vamos comprimir mais. Certo? Eu ainda vou comparar com este deslocamento aqui. Então observemos que agora essa massa se deslocou por uma distância x. Então como é que vai ser a força? É claro que intuitivamente a gente sabe que essa mola deve exercer uma força sobre esse corpo na direção positiva, né? E de fato, como esse x se deslocou, é um deslocamento à esquerda do que seria esse ponto que está aqui, que eu chamei de x igual a zero,
Então x é menor do que zero, né? Como k é maior do que zero, a nossa força da mola é maior do que zero. Certo? Bom, então isso é para que nós entendamos exatamente a natureza do nosso problema, o que está acontecendo. O que acontece se eu soltar o corpo, se eu comprimir ou esticar e de repente soltar essa massa, né? Bom, todos nós sabemos por experiência que deve acontecer um movimento oscilatório. A ideia nossa agora é modelar este comportamento oscilatório que nós esperamos que aconteça. E isso pode ser feito através da segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton nos diz que a massa, como esse é um problema unidimensional, nós podemos escrever assim: a massa vezes a aceleração do corpo é igual às forças externas que atuam sobre o corpo. Se nós imaginarmos que adicionalmente a força que a mola exerce sobre esse corpo, existe uma força externa atuando, uma força que possivelmente depende de T, certo? Ela não precisa ser constante. Nós podemos colocar aqui então quais são todas as forças que atuam sobre esse corpo. A força da mola mais uma força externa. Bom, a força da mola nós sabemos que é menos K vezes X. Então vou reescrever esta equação da seguinte maneira: massa vezes aceleração mais K vezes X é igual a F. Esse F, a princípio, pode depender de T. Bom, esta é uma equação diferencial linear, né? A nossa variável, a função desconhecida x aparece linearmente na equação. E não homogênea, porque eu tenho uma força externa aqui, em princípio. Como é um problema que envolve segunda derivada, essa é uma equação diferencial de segunda ordem, de modo que ela requer duas condições iniciais. Uma, por exemplo, em zero, né? X no instante zero vale x0, e a derivada de x em zero, posso chamar isso aqui de v0, né? Velocidade inicial. Bom, o que nós vamos fazer então é resolver esta equação diferencial para diversos tipos de forças externas. Isso nós faremos em vídeos que virão. Por enquanto, vamos resolver a parte homogênea desta equação. Ou seja, a parte homogênea corresponde à situação em que não há nenhuma força atuando sobre esta massa, né? É o nosso problema simples, como colocado inicialmente, sem força nenhuma. Então, nessa situação nós temos, vamos dividir todo mundo por M, tá? Vamos chamar isso aqui de caso homogêneo. Homogêneo então significa que f de t igual a zero. Bom, então vamos dividir todo mundo por m. Então vamos ficar com d2x dt2 mais
k sobre m vezes x igual a 0. Bom, esta equação tem coeficientes constantes, né? Então nós podemos buscar uma solução da forma x é igual a e na lambda t, né? E substituindo x igual a e na lambda t aqui, nós temos, né, como dx dt, lembrando, né, que isso aqui é lambda e na lambda t d2x dt2 é lambda ao quadrado e na lambda t. Então nós temos aqui lambda ao quadrado e na lambda t mais k sobre m e na lambda t igual a 0. Bom, isso aqui deve valer para uma infinidade de valores de t, de modo que essa expressão aqui também deve ser válida, ou seja, lambda ao quadrado mais k sobre m igual a 0. Isso significa que lambda pode ter dois valores, mais ou menos i vezes a raiz de k sobre m Isto significa que x pode ser escrito como uma combinação linear das duas soluções, né? E na mais i raiz de k sobre m t mais c2 e na menos i k sobre m vezes t. É claro que essa não é uma forma tão familiar, né, para responder ao problema da dinâmica deste sistema, né? Normalmente nós gostamos de soluções que não necessariamente contêm explicitamente, né, partes complexas. Pelo menos nesse nível, no nosso nível de análise. Então nós sabemos já que, lembrando, né, que se a solução é escrita nessa forma, usando a fórmula de Euler, eu vou lembrar alguns fatos, que e na i θ é cosseno de θ mais i seno de θ, né? Então nós podemos dizer que uma solução particular também pode ser escrita assim. Vamos chamar isso aqui de x1, sem necessariamente incluir o c, né? Esse aqui é x1 e esse aqui é x2. Então vamos escrever assim: x1 é igual a e na i raiz de k sobre m t, que é igual a cosseno de raiz de k sobre m t mais i seno de raiz de k sobre mt. Bom, lembramos que se um número complexo, uma função complexa, é solução de uma equação diferencial, então suas partes real e imaginária também são, né? Isso porque a nossa equação diferencial é linear. Ou seja, a soma de duas soluções é também solução. Então, como essa parte aqui é solução e esta parte também é solução, e ambas são funções linearmente independentes entre si, isso significa que se eu dividir uma pela outra,
eu não tenho constante. Então eu posso dizer que isso aqui é uma solução. Eu vou chamar só de x1 grande, x1 maiúsculo. E isso aqui também é solução. Ou seja, a minha solução geral, que antes era representada desta forma aqui, agora também pode ser escrita assim, ó. X é C1 x1 mais C2 x2. Ou seja, x de t vai ser C1 cosseno de raiz de k sobre m t mais C2 seno de raiz de k sobre m t. Então nós vemos que nós temos um movimento oscilatório com frequência angular dada exatamente por este argumento, né, de seno e cosseno. Isso aqui é chamado de frequência angular do movimento, né? Ou seja, nosso ômega então é raiz de k sobre m. Quanto maior o k, mais dura a mola. Se mais dura a mola, maior vai ser a frequência da oscilação. Quanto maior o m, menor vai ser a frequência da oscilação. Né? Lembrando que a frequência angular para movimentos oscilatórios é definida como 2π sobre o período, né? Esse t aqui a gente costuma chamar de período do movimento, é medido em unidades de tempo. Nós também costumamos chamar isso aqui de 2π vezes f, onde f é a frequência em Hertz, né? De modo que a frequência normalmente é definida como 1 sobre t, né? Isso aqui é frequência. Que é dada em Hertz, né? É segundo na menos 1, né? Mas nós costumamos chamar de Hertz. E né, esse ômega é também um tipo de frequência, mas difere por um fator constante. E nós costumamos chamar isso aqui normalmente de frequência angular. Certo? Essas definições valem para movimentos oscilatórios e movimentos ondulatórios também. Outro aspecto importante na análise deste problema se refere à linearidade. Bom, nós fomos capazes de resolver esta equação diferencial porque resolvemos facilmente, né? Porque ela é linear, né? E o termo essencialmente o termo crucial associado à linearidade é este, é a força que a mola exerce sobre o corpo. Ou seja, a mola atua, nós fizemos a suposição de que a mola responde linearmente ao deslocamento. É claro que para uma mola real isso não necessariamente pode ser verdade, mas pode ser aproximadamente verdadeiro, né? Como a prática nos ensina. Mas é claro que isso é uma idealização. Se a elongação da mola for muito grande e a sua compressão for muito grande, a mola pode não se comportar dentro deste regime linear. Tá? Então, esta suposição é fundamental. O sistema opera dentro de um certo limite onde os seus dispositivos, no caso aqui somente a mola, funciona de maneira
linear. Nós vamos ver depois complicações adicionais para este problema em outro vídeo, né, adicionando forças externas e um dispositivo de dissipação.